Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Louvado seja o Senhor, por nos trazer aqui mais uma vez. Que o Senhor possa encontrar espaço em cada coração. Que o Senhor possa avançar conosco na compreensão do livro de Jó. Tenho entendido cada vez mais, irmãos, que este livro de Jó ele é um livro muito especial no que concerne a nossa vida prática com o Senhor. Todas essas aflições que Jó passou, todas essas barreiras que o Senhor encontrou em Jó, a questão da mente, da vontade, das emoções afloradas, tem cada vez se tornado mais evidente, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Nunca, irmãos, nunca a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções foram tão mexidas, estão sendo tão mexidas como hoje. A nossa mente está sendo bombardeada com 1 milhão de informações. A nossa vontade hoje ela é fortalecida pelo mundo, muito, muito, muito. E as nossas emoções elas estão sendo mexidas o tempo todo. E isso tem sido, irmãos, uma distração para todos nós. Então que o Senhor nos ajude, que nós possamos ver no livro de Jó, de fato esse caminho que o Senhor deseja trilhar conosco rumo à maturidade espiritual. Convido os irmãos então a abrirem comigo no capítulo 36 de Jó. Os irmãos têm visto que nós temos feito uma leitura e procurado pedir ao Senhor que sublinhe aquilo que Ele deseja, que fale aos nossos corações de uma maneira pontual. E temos procurado colher alguns princípios nesse livro, Porque, como disse, o livro de Jó, ele não é apenas um livro histórico, não se trata apenas de um personagem histórico. O Senhor deixou para nós aqui princípios espirituais estabelecidos, imutáveis. A mesma maneira como o Senhor tratou com Jó, claro que numa proporção maior, porque Jó ele era alguém maduro, e uma maturidade que nós não temos e precisamos assumir diante do Senhor que não temos. Mas os mesmos princípios são os princípios que o Senhor trata conosco hoje. Então, quando nós paramos e meditamos nesse livro, nós ganhamos muito, irmãos. Talvez nenhum livro no que diz respeito à experiência cristã seja como o livro de Jó. Nem mesmo no Novo Testamento. Porque, por exemplo, no Novo Testamento nós temos a carta de Paulo aos Filipenses, que fala da experiência cristã normal. Nós tivemos, já pela graça do Senhor, a oportunidade de estudar a carta de Paulo aos Efésios. E também temos, por exemplo, a carta aos Hebreus, que possivelmente foi escrita por Lucas. Mas, irmãos, no que diz respeito aos detalhes minuciosos da nossa vida, talvez nenhum livro se aproxime de nós como o livro de Jó. Jó, ele é um retrato, irmãos, de todos nós, em maior ou menor medida. E o Senhor tem procurado trabalhar nossas vidas, tem nos colocado no seu cadinho. E louvado seja o Senhor, irmãos, que Ele não nos abandona. As suas mãos têm tratado conosco. O Senhor deseja avançar conosco. Ele deseja nos tornar semelhantes ao seu Filho. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não são apenas atributos à parte que nós vamos ganhando. Não é isso, irmãos. É a formação do caráter de Cristo em nós. E o Senhor, então, nos deixou tantos princípios nesse livro, Então, para iniciarmos, irmãos, vamos ler os 2 versos que nós terminamos no último momento, no capítulo 36, versos 22 e 23. Os irmãos se lembram que eu parei aí, mais ou menos na metade do capítulo. Foi interessante nós pararmos aí, porque de fato a ênfase muda no próximo verso. Então no verso 24 a ênfase muda. Mas então vamos ler o verso 22 e 23, depois vamos ter uma palavra de oração e seguimos. Então diz assim: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Agora nós temos 3 perguntas. Irmãos, espero que cada um de vocês tenha meditado nessas 3 perguntas. Olha só. Quem é mestre como ele? Segunda,
quem lhe prescreveu o seu caminho? E terceira, ou quem lhe pode dizer, praticastes a injustiça? Então vamos ter uma palavra de oração e nós seguimos a partir daí. Pai querido, Pai amado, que alegria, Senhor, estarmos reunidos mais uma vez juntos como igreja do Senhor. Estamos aqui, Senhor, em imensa expectativa de que o Senhor nos fale na Tua palavra. Somos limitados, nossa compreensão é pequena, Senhor, por isso nós precisamos que o Senhor lance luz na Tua palavra e fale, Senhor, de uma maneira que nós possamos compreender. Dê-nos clareza sobre este livro, Senhor. Nós temos percebido cada vez mais a importância dele para nós. Temos vivido, como já dissemos nessa noite, em tempos onde as faculdades da nossa alma têm sido mexidas, Senhor. Tem, de certa forma, atrapalhado muitos filhos de Deus, muitos dos Teus filhos, Senhor, a avançar no caminho da maturidade, porque acabam, Senhor, tendo suas mentes ocupadas com informações do mundo, tem muitas vezes sua vontade sendo fortalecida, e aí acabam optando por caminhos distintos do Senhor, caminhos, Senhor, de sua própria escolha. E muitas vezes também, Senhor, quantos de nós estamos vivendo conflitos emocionais? Ó Senhor, nos ajude. Leva à morte em nós, Senhor, aquilo que está desalinhado com o Teu coração. Faz-nos, Senhor, semelhante a Ti. Avance conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, que algo mais do Senhor possa ser visto nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão que se encontra aqui. Que o Senhor encontre corações receptivos, Senhor, para a Tua palavra. Ajuda, Senhor, na nossa compreensão. Lembramos também dos irmãos que estão enfermos, que não puderam estar aqui, e também dos demais, Senhor, porque por qualquer outro motivo também não estão aqui, Senhor. Sê com cada um deles e ministre pessoalmente a cada um deles, Senhor. Nós nos entregamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então, apenas para relembrarmos, irmãos, porque nós vamos fechar um ciclo importante, pelo menos tenho em meu coração de fazer isso. Nós vamos fechar um ciclo importante que diz respeito ao falar de Eliú a Jó. Sempre tragam à memória que Eliú, então, ele é esse mensageiro, intérprete, esse anjo intercessor, conforme vimos no verso. E ele vai começar para Jó, que até então estava tudo muito confuso. Ele faz Bildade e Zofar, aquelas que representam aquelas faculdades da alma, não puderam ajudar a Jó, porque eles estavam naquele princípio verdadeiro, bíblico, porém havia um princípio mais elevado. Eles estavam no princípio da semeadura e da colheita, ou o princípio da retribuição. E então, irmãos, eles acabavam julgando a Jó, colocando Jó como um ímpio, como um pecador. Ele havia pecado, então estava colhendo tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Mas conforme nós vamos caminhando na meditação desse livro, nós vamos vendo que os tratos de Deus com Jó são tratos mais elevados, baseado no princípio da filiação ou da plena filiação, que diz respeito à maturidade espiritual. Deus não estava tratando com Jó no princípio da semeadura e colheita. Deus estava tratando com Jó no princípio da maturidade espiritual. Jó já tinha um nível de relacionamento, de realidade com o Senhor. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas o Senhor desejava, e louvado seja o Senhor, nós vamos ver isso na figura do redemoinho, o Senhor desejava dar um passo a mais com Jó. Aquele movimento helicoidal, né? Trazendo ele de baixo para cima. E Jó estava numa estatura, mas o Senhor tinha algo mais ainda para caminhar com ele. E na medida então que nós vamos meditando nesse livro, nós vamos vendo
qual era o objetivo de Deus ao tratar com Jó. E nós vamos construindo juntos que, em meio a essa maturidade que havia nele, também havia mesclado muito do seu eu, muito de alguém voltado para si mesmo, né? E o Senhor então está trabalhando em Jó. A sua soberba, nós vamos ver características daqui para frente muito fortes e que há de falar a cada coração. E, irmãos, é necessário que nós sejamos sinceros diante do Senhor, porque nós podemos ler, meditar no livro de Jó, mas considerar como uma história distante de nós, ou nós podemos nos ver em Jó e pedir ao Senhor que transforme verdadeiramente nossas vidas, porque às vezes, irmãos, nós somos tão soberbos que nós não conseguimos admitir quem somos, e aí o Senhor não pode avançar conosco. Por isso é necessário que, na luz do Senhor, nós possamos ver de fato quem nós somos. Não é um autoexame, não é você imerso em si mesmo, mas é na luz do Senhor nós sermos confrontados e pedir ao Senhor que avance conosco. Então, irmãos, eu já disse para os irmãos que do capítulo 32 até o capítulo 37 nós temos 4 discursos de Eliú. Só que no capítulo 34 e 35, a alma de Eliú, ela vai se inflamar e vai se intrometer no falar espiritual. Então aquele falar que estava vindo alinhado com a mente, com o coração do Senhor, nos capítulos 32 e 33, nós vimos muitos pontos de um falar espiritual, do falar do Espírito a Jó, até mesmo do ministério do Espírito Santo. Mas então no capítulo 34 e 35, devido a uma não resposta no final do capítulo 33, lembra que Eliú vai instigar a Jó e Jó não vai dar uma resposta a ele? Então a alma de Eliú se inflama e nos capítulos 34 e 35 ele vai ter aquele falar do eu. Eliú então, que no capítulo 32 e 33 ele era um porta-voz do Senhor a Jó, ele se torna um porta-voz do eu. E, irmãos, é muito interessante, não sei se os irmãos conseguiram ver mediante a leitura que nós fizemos, porque, como disse, é um grande desafio para nós lermos as Escrituras. E eu tenho percebido, irmãos, que cada vez mais isso é verdade. Às vezes nós estamos cercados de estudos, mas nós temos dificuldade da leitura da palavra. E o Senhor também precisa resgatar isso, tanto na nossa vida com o Senhor individual, como também na nossa vida coletiva. Louvado seja o Senhor, que o Senhor já tem despertado também o irmão Eliezer também para ler alguns textos no domingo à noite. E, irmãos, nós precisamos retornar à leitura simples das Escrituras. Às vezes nós estamos acostumados até mesmo com pontos mastigados, não que seja ruim. Os pontos devem nos levar à Bíblia, compreende? Mas às vezes, como disse, nós estamos numa geração muito intelectual, que gosta muito de anotar, que gosta muito de ter organização em um caderno, mas não consegue de fato se voltar para a realidade da palavra. Então nós precisamos pedir ao Senhor que resgate isso, irmãos. Então, quando nós lemos os capítulos 34 e 35, como estava dizendo, é muito interessante que nesse falar de Eliú, dos capítulos 34 e 35, nós vemos muito de Elifaz, Bildade e Zofar. Por quê? Porque, como disse, a alma de Eliú se intrometeu, e então a mente, a vontade e as emoções serão manifestadas. Da mesma forma que nós vemos nos discursos dos amigos de Jó, até ali, até no capítulo 29, nós vemos também nos discursos de Eliú. A mente, a vontade e as emoções estão ali. Então, esse mesclar, irmãos, que nós precisamos de tanto discernimento e ajuda para o Senhor. Nós tratamos isso de uma maneira lateral, dos nossos tratos uns com os outros, mas isso é verdadeiro também no falar do Senhor conosco, individualmente. Muitas vezes o Senhor nos dá um falar verdadeiro, mas a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso eu está tão inflamado que acaba se misturando, e então nós distorcemos o falar do Senhor a nós e seguimos após os nossos próprios caminhos. Então é necessário sempre uma dependência, é necessário sempre que nos voltemos à sua palavra, é necessário sempre, irmãos, que aquietemos as faculdades da nossa alma, para que o Senhor possa nos guiar adequadamente, porque senão, irmãos, nós também podemos ter um coração obstinado,
uma consciência cauterizada, e aí nós vamos seguindo os nossos caminhos e dizendo que são os caminhos do Senhor. Então é necessário, compreende, irmãos? E aqui nós não estamos colocando dúvida na fé de ninguém. Nós estamos, na luz da palavra, pedindo aos irmãos que considerem sempre tudo aquilo que tem recebido do Senhor. E claro, o que guia a nossa relação com o Senhor é a fé. É a fé, é crer, né, que o Senhor tem falado a nós e nós vamos obedecendo. Mas, irmãos, é muito sério, porque muitos têm tomado uma palavra que recebe do Senhor, e a palavra é verdadeira, mas quando chega nele, acaba distorcendo para que possa seguir nos seus próprios caminhos. E nós estamos vivendo dias assim, irmãos, e nós precisamos ter muito cuidado. Então, no capítulo 36, os irmãos podem ir acompanhando aí, ainda estou fazendo a panorâmica para depois a gente possa entrar no texto. No capítulo 36, louvado seja o Senhor, Eliú, ele volta à sobriedade. Ele então estava falando na alma, mas agora ele retorna para um falar espiritual. Se os irmãos não estiverem entendendo, podem falar, tá, irmãos? Se tiverem também algo para compartilhar, fica à vontade. E no domingo, certamente, nós teremos mais um momento, se o Senhor assim permitir. Então, no capítulo 36, Eliú, ele retorna à sua sobriedade, ele volta a falar no Espírito. E é interessante que no capítulo 34 e 35, nós temos aquele falar agressivo, aquele falar acusador, aquele falar que se coloca como melhor que Jó, que é assim que nós fazemos quando estamos sendo guiados pelo eu. Aquele falar que coloca peso sobre o outro. Mas agora, quando ele retorna ao capítulo 36, como disse da última vez, já começa no verso 2 usando a palavra paciência. Porque é assim, irmãos, quando o Espírito está governando. Quando o Espírito está falando, quando o Espírito está conduzindo, nós temos paciência. Nós temos longanimidade. Nós somos capazes de ser verdadeiros uns com os outros, mas em amor, sabe? Não nos colocando como superiores, mas considerando os outros. Compreende? Então nós vemos já uma mudança de tom drástico quando nós chegamos no capítulo 36. E ele já começa no verso 2, né, usando a palavra paciência, e ele diz assim: e te mostrarei, capítulo 36, verso 2, que ainda tenho argumentos a favor de Deus. E trouxe aquela outra tradução dizendo que ainda tenho palavras de Deus. E fiz aquele paradoxo, estão mostrando que no capítulo 34 e 35 ele chama a atenção para si. No capítulo 36 ele diz que ele tem palavras de Deus e ele fala com paciência, porque é assim que o Espírito faz conosco. Então, dito isso, irmãos, chegamos ao capítulo 36. E eu particularmente gostei muito desses dois títulos que foi colocado aí por João Ferreira de Almeida, que não é inspirado, é apenas para nos ajudar na compreensão do texto. Muitas vezes acaba distorcendo, né, o sentido do texto, mas nesses dois casos aqui foi muito bom o jeito que ele colocou, desde que interpretado da maneira correta. Então, o primeiro título que ele colocou acima do capítulo 36 é: no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Mas aí quando nós lemos isso, nós falamos, então quando Deus ele vem com seus arranjos sobre nós, ele visa o meu bem. Não é assim que nós pensamos? Mas o bem de Deus é o seu propósito. Quando nós olhamos Romanos capítulo 8, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, bem e propósito, no capítulo 8 de Romanos, são palavras intercambiáveis. Então, quando o Senhor ele vem com os seus arranjos sobre as nossas vidas, o que ele visa, irmãos? Ele visa o seu bem, o seu propósito nas nossas vidas, né? Então, irmãos, nós vimos muitos aspectos até o verso 23, mas então há uma outra divisão aí. E então nós vemos um título aí dado por João Ferreira de Almeida que diz assim: Eliú exalta a majestade de Deus, que também penso ser um bom título dentro do que veremos nesta noite. Mas apenas recapitulando ainda o que vimos até então, até o verso 23,
nós vimos sobre os arranjos de Deus, né? E que os arranjos de Deus, ele visa atingir o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas então nós vimos, procurei sintetizar aqui para a gente poder só recapitular, 4 aspectos práticos, irmãos, dos arranjos de Deus na nossa vida. Por que Deus traz arranjos sobre as nossas vidas? Por que muitas vezes somos colocados em circunstâncias como Jó foi colocado? Qual é o propósito de Deus de maneira prática ao trazer esses arranjos de Deus na nossa vida? Porque já vimos que o caminho para a maturidade é uma soma dos arranjos de Deus mais a palavra de Deus, que então vai formar caráter em nós, né? Então, 4 aspectos práticos aqui dos arranjos de Deus na nossa vida. O primeiro, eu disse para os irmãos que está lá no verso 8 e 9 do capítulo 36. Diz assim, capítulo 36, verso 8 e 9: Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram ou se comportaram com soberba. Então, qual é o primeiro objetivo dos arranjos de Deus na nossa vida? Para que nós vejamos, irmãos, o quanto nós nos comportamos com soberba diante do Senhor. O quanto há de soberba em nós. Então, os arranjos de Deus, as circunstâncias que muitas vezes são difíceis, dolorosas, eles vêm para nos mostrar o quão soberbo nós somos. Esse é o primeiro objetivo, então, prático dos arranjos de Deus. O segundo, nós podemos colocar o verso 10 e o verso 15. Diz assim: Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Então o verso 15 diz assim: Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Qual é, portanto, então o segundo objetivo dos arranjos de Deus nas nossas vidas de maneira prática? A primeira, para que nós vejamos quanto de soberba ainda há em nós. E a segunda, para abrir os nossos ouvidos, que muitas vezes estão obstruídos, irmãos, tapados, coração endurecido, ouvido que não está sensível ao falar do Senhor. Então ele precisa vir com os seus arranjos circunstanciais para poder destapar. Há um servo do Senhor que já disse que os sofrimentos são para nós como trombones, para poder despertar ouvidos surdos. Irmãos, esse é o segundo objetivo, podemos assim dizer, prático. Percebe, irmãos, como nós estamos aproximando do livro de Jó? Para que nós vejamos nossa soberba. Não se engane, há muita soberba em mim e você. Muita. Nós achamos que não, mas há. E o segundo, para destapar os nossos ouvidos, irmãos, para a instrução que vem do Senhor. Se o Senhor não fizesse esse trabalhar na vida de Jó, que veio até o capítulo 37, incluindo desde o primeiro capítulo, irmãos, incluindo também a fala de Eliú. Se o Senhor não fizesse esse trabalhar na vida de Jó, o Senhor não poderia aparecer para ele e trazer instrução a partir do capítulo 38. Compreende? Primeiro o ouvido foi desobstruído, para que então o Senhor pudesse vir com a instrução então e falar ao coração de Jó. Na nossa experiência da mesma forma, irmãos. Na nossa experiência da mesma forma. Um terceiro aspecto então prático, no que diz respeito aos arranjos de Deus, também no verso 10 que nós lemos agora, mas agora a parte B: manda-lhes que se convertam da iniquidade. O terceiro objetivo então dos arranjos de Deus na nossa vida é nos converter da nossa iniquidade, é mudar o nosso curso, irmãos. Às vezes nós estamos indo por um caminho que desagrada o Senhor, estamos caminhando, trilhando os nossos próprios caminhos, e o Senhor vem para poder mudar o curso, irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos. Imagine se o Senhor permitisse que nós caminhássemos na nossa vontade, que nós permanecêssemos nas nossas iniquidades. Que terrível seria, irmãos. Que Deus gracioso, que Deus que educa que nós temos, irmãos.
Que caráter tem o nosso Senhor? Isso deve nos colocar de joelhos, irmãos, de joelhos. E o quarto, então, e último aspecto prático dos arranjos de Deus na nossa vida, tudo isso nós lemos, eu estou apenas refrescando a memória, para os irmãos verem que às vezes nós lemos, mas quando nós temos dificuldade de ver, então precisa ser colocado também em tópico. Então, o quarto aspecto está no verso 16, diz assim: assim, Jó 36, 16, assim também procura tirar-te das falses, e eu disse para os irmãos que falses é gargantas, tirar-te das gargantas da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Irmãos, como que nós vamos traduzir isso espiritualmente, irmãos? Como que nós vamos aplicar isso de maneira espiritual na nossa vida? O que seria, irmão, segundo o texto, essas falses da angústia que o Senhor nos livra, então, e nos conduz para um lugar espaçoso? Irmãos, um princípio espiritual aqui também, o quarto ponto dos arranjos de Deus na nossa vida. Os arranjos visam nos livrar de nós mesmos e nos conduzir ao Senhor. Ele é esse lugar espaçoso, esse lugar delicioso, irmãos. Irmãos, viver para o eu é escravidão. Viver para o Senhor que é liberdade. E às vezes nós invertemos isso. Então que o Senhor nos ajude. Então o Senhor nos livra dessas falses da angústia, dessa escravidão que pertence ao nosso eu, e nos conduz então a um lugar espaçoso que é Ele mesmo. E dei aos irmãos então o Salmo de número 66, versos 10 a 12. Os irmãos já anotaram também. E ainda relembrando aos irmãos, para que os irmãos não percam a beleza dessa sessão, nós temos também dois conselhos importantes, presta atenção aqui, dois conselhos importantes que Eliú dá a Jó em meio ao ensinamento dos arranjos de Deus. Então, em meio aos arranjos de Deus, nós precisamos guardar em nossos corações esses dois conselhos que Eliú deu a nós. Se nós estamos passando por circunstâncias difíceis, se o Senhor tem nos introduzido, irmãos, nos seus arranjos, nós precisamos ter em nosso coração esses dois conselhos que Eliú dá a Jó. E o primeiro conselho, os dois conselhos na verdade estão no verso 18, Jó 36, 18, diz assim: guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. E eu dei uma tradução alternativa para os irmãos desse final aí: nem te desvie a grande quantia do resgate. Lembra? E eu coloquei então uma tradução alternativa que diz assim: não sejas levado pela tua suficiência. Os irmãos se recordam? Se não tem isso, irmãos, anotado, tomem nota ou depois ouçam o áudio, porque é muito importante isso também. Então, não sejas levado pela tua suficiência. Os irmãos lembram que em 2 aos Coríntios, Paulo escrevendo aquela carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, verso 5, ele vai dizer assim que a nossa suficiência vem de Deus. Então, quais são os dois conselhos que Eliú dá a Jó e que nós precisamos trazer à memória no que diz respeito a esse processo dos arranjos de Deus? Primeiro, não escarneça quando estiver passando pelos arranjos. Não escarneça quando estiver passando pelos arranjos. E segundo, não sejas levado pela tua suficiência. Não escarneça quando estiver passando pelos arranjos e não sejas levado pela tua suficiência. Que conselhos preciosos, irmãos, porque nós caímos nesses pontos quando estamos passando pelos arranjos de Deus. Compreende? Então é muito prático. E então nós temos essas 3 perguntas finais que também devem ser ressaltadas aí nas anotações dos irmãos. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode dizer, praticastes a injustiça? Irmãos, que perguntas sondadoras. Não há mestre como o nosso Deus. Ninguém lhe prescreveu o caminho.
E nenhum de nós, irmãos, jamais poderá dizer que o Senhor agiu com injustiça conosco. O Senhor é justo, perfeito em todos os seus caminhos. E um dia, irmãos, quando o Senhor completar a sua obra em nós, nós haveremos de perceber isso, que de fato o Senhor agiu com justiça em cada aspecto da nossa vida, que de fato só Ele poderia nos ensinar as lições que Ele tem nos ensinado, irmãos, só Ele, nenhum outro. E então nós chegamos nessa segunda etapa, que vai a partir do verso 24. E o que nós vamos fazer? Leitura do texto juntos, irmãos, e procurar também colhermos algumas notas aqui. Mas deixa eu só colocar uma nota aqui que vai servir para ajudar os irmãos na compreensão. O que está acontecendo aqui a partir do verso 24? Muito importante que os irmãos se atentem nisso. A maioria dos estudiosos que estudaram o livro de Jó com seriedade, eles entendem que a partir desse verso 24, algo está acontecendo no natural, no cenário natural. Lembra que aqui nós não estamos espiritualizando. Eliú realmente estava conversando com Jó, estava discursando com ele, os três amigos de Jó ali. Mas o que acontece agora? Uma tempestade começa. A partir do verso 24, uma tempestade no natural está acontecendo. E o que Eliú vai fazer, irmãos? Que lindo é! Ele vai pegar a tempestade que está acontecendo no natural para explicar princípios espirituais para Jó. Ele vai aplicar aquilo que está acontecendo no natural para mostrar de fato, irmãos, a majestade de Deus. E quantas coisas lindas Eliú vai dizer aqui. Então os irmãos conseguiram compreender? A partir do verso 24, uma tempestade de fato está acontecendo no natural. Mas Eliú ele vai usar desse cenário para poder ensinar lições maravilhosas para Jó. Irmãos, o Senhor pode nos ensinar muitas coisas nos cenários do nosso dia a dia, se nós ouvirmos o Senhor. Que princípios simples, irmãos, mas tão verdadeiros. Às vezes nós espiritualizamos demais, irmãos, compreende? Mas às vezes num relâmpago, numa chuva, em situações do nosso trabalho, em qualquer circunstância, o Senhor pode falar aos nossos corações. E não foi diferente aqui. E Eliú então vai tomar, os irmãos vão ver cada preciosidade que nós temos aqui. Então vamos seguir a leitura juntos. Peço que os irmãos tenham paciência na leitura e que o Senhor possa falar com cada um de nós. Verso 24 então diz assim: pois no final a gente procura sintetizar para trazer os pensamentos principais, se os irmãos quiserem tomar nota. Então diz assim: lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Irmãos, olha como já inicia aqui. Nós achamos que podemos compreender a Deus. Jó e os amigos de Jó achavam que podia compreender a Deus. Deus não pode ser colocado em caixinhas de sabedorias humanas, irmãos. Deus está muito além. Nós não podemos compreender, os seus caminhos são muito mais elevados, irmãos. Resta a nós é confiarmos no Senhor. Resta a nós é nos entregarmos aos seus cuidados. Resta a nós colocar a mão na boca e não dizer coisas absurdas contra o Senhor e contra os seus arranjos. Deus é grande e não o podemos compreender, e o número dos seus anos não se pode calcular. Deixa eu só colocar mais uma coisa, já vou seguir no texto. Os irmãos vão perceber algo também maravilhoso, que sabe o que é? Que Eliú, a partir do verso 24, ele vai fazer algo semelhante ao que o Senhor vai fazer a partir do capítulo 38. Ele vai começar a colocar questões elevadíssimas para Jó. E depois, quando chegar no capítulo 38 em diante, o Senhor vai fazer 73 perguntas para Jó, e Jó não vai responder nenhuma, porque o Senhor vai colocar Jó no lugar dele. E muitas vezes o Senhor tem que fazer assim conosco, irmãos. Quantos racionais há em nosso meio? Ou talvez todos nós, em maior e menor medida, não é mesmo? E o Senhor então
poderá usar dessas perguntas para poder falar aos nossos corações. Então continua assim. Olha a tempestade, irmãos, vai começar a falar, ó. Porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Novamente essa palavra entender, tá vendo? Eliú está mostrando que Jó não poderia compreender e nem entender muitas coisas. Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor, aí nós temos a palavra tempestade, dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. E já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Irmãos, aqui nós vamos precisar parar para que nós possamos ver Deus falando no meio da tempestade a Jó. E os irmãos que talvez tenham um pouco mais de familiaridade com a palavra, no sentido de lembrar, poderão se lembrar do Salmo 29. Então nós vamos parar nesse verso 4 e vamos ao Salmo 29 ver, irmãos, a voz do Senhor no meio da tempestade. Salmo de número 29. Depois nós vamos seguir. O que diz o título do Salmo 29 aí, irmãos? A voz de Deus na tempestade. O Senhor está ensinando por meio de Eliú muitas lições. Então, irmãos, preste atenção nisso. No meio das tempestades das nossas vidas, o Senhor deseja nos ensinar lições. O Senhor fala no meio das tempestades das nossas vidas. É nós que muitas vezes não ouvimos. Então o texto diz assim, a partir do verso 1, nós vamos ler o salmo inteiro. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Louvado seja o Senhor, irmãos. A voz de Deus no meio da tempestade. E os irmãos vão ver que muitas vezes nesse capítulo 29 dos Salmos, a palavra glória aparece. Por quê, irmãos? Porque o Senhor deseja, no meio das tempestades, no meio do seu falar, obter glória. E então vamos voltar e terminar as lições, que muitas outras ainda há.
no capítulo 37 de Jó. Capítulo 37, verso 5, diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Olha agora, irmãos, faz grandes coisas que nós entendemos. Porque ele diz à neve, cair sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Olha agora, assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Irmãos, primeiro nós vimos então a nossa incapacidade em compreender, em entender os caminhos do Senhor. Mas agora nós estamos vendo um segundo princípio, que é a nossa incapacidade em fazer diante do Senhor. Às vezes nós achamos que nós podemos fazer muita coisa, né? Compreender tudo e fazer tudo. Irmãos, por meio da tempestade, Eliú está ensinando a segunda lição. A primeira que ele ensinou é: nós não podemos compreender a Deus completamente, colocar Ele nas nossas caixinhas de sabedoria. Mas a segunda lição é que nós não podemos fazer diante dele também, ou a nossa incapacidade em fazer. E o texto continua: e as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Gostaria que os irmãos se atentassem ao verso 11 e 12 agora. Nós vamos escolher outro princípio. Primeiro princípio, para quem gosta de anotar, o primeiro princípio é a nossa incapacidade em entender. O segundo princípio que Eliú ensinou para Jó em meio à tempestade é a nossa incapacidade em fazer. A nossa incapacidade em entender e a nossa incapacidade em fazer. Vou repetir para que os irmãos possam tomar nota. Então, Eliú está ensinando algumas lições para Jó em meio à tempestade. A primeira lição que Eliú está ensinando para Jó é a nossa incapacidade em entender. Que toca muito, irmãos, na nossa racionalidade, sabe? Em achar que sabemos muito. E o segundo, então, princípio que Eliú está ensinando para Jó é a nossa incapacidade em fazer. Descrita no verso 7, então, que o Senhor, então, ele torna inativa as mãos de todos os homens. Porque, irmãos, quantas coisas o homem não pode, não consegue participar, que Deus faz sozinho. É assim que o Senhor ele vai tornando inativa as mãos dos homens. Mas o texto ainda continua e nós temos um terceiro princípio para colher ainda, que está nesse verso 11 e 12. Eu gostaria que os irmãos se atentassem então. Conseguiram tomar nota? O terceiro nós vamos citar agora. Então primeiro vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: também de umidade, lembra, uma tempestade está acontecendo. Então ele vai tomar o princípio da tempestade e aplicar a Jó. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, o que diz aí? Segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção. E agora? Para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Qual é a terceira lição, então, irmãos, que o Senhor, por meio de Eliú, está ensinando a Jó? A primeira, a nossa incapacidade em entender. A segunda, a nossa incapacidade em fazer. E a terceira, o Senhor está mostrando para Jó que todas as circunstâncias das nossas vidas tomam o rumo que Deus dá para fazerem o que Ele ordena em nossas vidas. Eu vou citar novamente. Todas as circunstâncias das nossas vidas tomam o rumo que Deus dá. Todas as circunstâncias das nossas vidas tomam o rumo que Deus dá para fazer
o que Ele ordena. Todas as circunstâncias das nossas vidas tomam o rumo que Deus dá para fazer o que Ele ordena. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Os outros também, princípios, os 2 primeiros que citei, também são muito aplicáveis e práticos. Mas se nós compreendêssemos esse último princípio que eu citei, muito das nossas vidas seriam diferentes. Quanto, irmãos, de palavras deixariam de sair das nossas bocas? Quantas murmurações nós evitaríamos se nós compreendêssemos que nós não estamos na mão do acaso, que as coisas não acontecem na nossa vida de qualquer maneira, que Deus, Ele dá rumo à nossa vida. As circunstâncias que vêm sobre nós têm um fim proveitoso para fazer tudo o que Deus ordena. Irmãos, isso é lindo, irmãos, e isso é prático demais. E então, após dar esses 3 conselhos que eu citei para os irmãos, falando da nossa incapacidade em entender, a nossa incapacidade em fazer, e essa compreensão de que todas então as circunstâncias são ordenadas por Deus, e elas tomam o rumo que Deus dá nas nossas vidas, agora nós temos 3 conselhos práticos para todos nós nessa noite, que está no verso 13, verso 14. Vamos ler o 13 primeiro e depois nós vamos ler o 14. Mas diz assim: e tudo isso que ele acabou de citar, faz ele vir para disciplina ou educação, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Que palavras lindas, irmãos! Disciplina ou educação ou misericórdia. É assim que os arranjos vêm sobre nossas vidas, irmãos. E então no verso 14, após dizer essas palavras e esses conselhos preciosos, nós temos então mais 3 conselhos práticos agora, que todos nós deveríamos adotar diante do que temos ouvido no livro de Jó. Olha então, irmãos, verso 14. Primeiro conselho: inclina Jó. Aí você pode colocar seu nome, só para aplicar aqui nessa noite. Inclina Jó os ouvidos a isto. Irmãos, em meio aos arranjos de Deus, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos ao Senhor. Que lição preciosa, irmãos. Jó inclina os ouvidos. Segundo conselho importante: o primeiro é inclina os ouvidos. O segundo, o que está escrito aí? Para. Está vendo que simples, irmãos? Estamos lendo o texto. Primeiro, inclina os ouvidos. Depois, para. Por que, irmãos? Porque no movimento, na inquietação, no barulho, com as faculdades da alma ali reviradas, nós não vamos compreender nada. Então é necessário que os ouvidos sejam inclinados e que nós paremos para ouvir o Senhor em meio à tempestade. Está passando por tempestade, meu irmão, minha irmã? Para, inclina os ouvidos e ouve o que o Senhor deseja te ensinar em meio à tempestade. Que prático, irmão. Inclina os ouvidos, para. Mas agora diz o quê? E considera as maravilhas de Deus. Que conselho, irmãos. Inclina os ouvidos, para. Mas não apenas para. Agora você vai parar olhando atentamente para o Senhor, para considerar as maravilhas dele. Em meio às tempestades de nossas vidas, nós deveríamos adotar essas 3 posturas. Inclina os ouvidos, para e considera as maravilhas de Deus. Só assim, irmãos, que nós vamos entender, ou melhor, aprender as lições que o Senhor deseja nos ensinar no meio da tempestade. Caso contrário, deixe-me dizer algo: nós seremos reprovados. E o Senhor precisará trazer outras e outras tempestades sobre nossas vidas. Porque o Senhor não vai nos abandonar. Ele vai trabalhar nossas vidas. Ele vai atingir o fim que Ele tem. E que fim glorioso é, irmãos. Que fim, irmãos. O objetivo de Deus é que todas as coisas do universo manifestem a face de Cristo. É para isso que todas as coisas estão convergindo, irmãos. Este é o propósito das nossas vidas.
O propósito das nossas vidas é que Cristo seja tudo e em todos. Tudo que é menor do que isso, irmãos, não vale a pena. Não é que não tem importância, mas todas as nossas vidas devem convergir para que isso seja real. Cristo seja tudo e em todos. Este é o eterno propósito de Deus. Então o texto continua, porque ainda não acabou, irmãos. Diz assim, vamos ler a partir do verso 15 então. Os irmãos conseguiram anotar os 3 conselhos? Bem simples, né? Então vamos seguir a leitura. Porventura, sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Deus, irmãos, é perfeito em conhecimento. Quem somos nós diante dele, irmãos? Então vocês estão percebendo que Eliú, ele está fazendo perguntas, assim como o Senhor vai fazer a partir do capítulo 38. Eliú está fazendo perguntas para Jó, e perguntas elevadíssimas, que são impossíveis de nós compreendermos, irmãos. E continua, verso 17: que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. O que está acontecendo aqui, irmãos? O fim da tempestade. Agora os irmãos vão ver essa cena final. Eliú possivelmente estava discursando com Jó, no natural. A tempestade estava acontecendo. No final do discurso de Eliú, não sabemos quanto tempo isso durou, né? Se essas palavras foram ditas seguidas, nós não sabemos. No relato bíblico elas são seguidas, né? Mas então, quando Eliú está terminando de trazer esse discurso para Jó, a tempestade está terminando. E que lindo é esse quadro final, irmãos. Olha o que diz a partir do verso 22. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olham para os que se julgam, e aí na nossa versão está sábios, mas o sentido é soberbos. Ele não olha para os que se julgam soberbos, que é justamente o problema de Jó. Então, irmãos, que lindo. No final da tempestade, no final do discurso, Eliú está olhando para o norte, ele está dizendo: do norte eu vejo o áureo esplendor. O irmão Stephen Kong, que escreveu um lindo comentário do livro de Jó, inclusive foi ele que teve essa clareza com respeito às faculdades da alma, né? E esse paralelo entre a alma e o espírito no livro de Jó. O título do livro dele, que ficou em português, é O Esplendor dos Seus Caminhos. Lindo livro, irmãos. Se os irmãos tiverem a possibilidade de ler, os irmãos encontram para adquirir aí na internet. Mas, irmãos, lindo. E o nome do livro que ele deu foi esse, O Esplendor dos Seus Caminhos. E então, irmãos, do norte, Eliú está vendo o áureo esplendor. E no capítulo 38, o que nós temos aí? O verso 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Irmãos, louvado seja o Senhor pelo depois disso. Louvado seja o Senhor, porque as nossas vidas não terminam nos sofrimentos. As nossas vidas com o Senhor não terminam apenas nos arranjos de Deus. Os arranjos apenas nos preparam para o encontro com o Senhor. E então o Senhor pôde ensinar essas lições até o capítulo 38, porque Jó colocou a mão na boca e não respondeu. Depois disso, o Senhor falou com Jó por meio de um redemoinho. Então, na próxima reunir, nós estaremos então nos discursos de Deus. E eu peço aos irmãos que estejam preparados e continuem pacientes,
porque nós não iremos pular nenhum verso. Nós vamos ler todos os discursos de Deus também, que vai até o final do livro. Então, só para finalizar, para os irmãos verem, o Senhor então trouxe essas lições para Jó. Jó colocou a mão na boca, o encontro com o Senhor agora veio. E então nós vamos introduzir um redemoinho na vida de Jó. Mas o redemoinho não entrou antes. O redemoinho entrou agora, no capítulo 38. E a partir do próximo reunião, então, nós vamos ver a aplicação disso para as nossas vidas e procurar ver essas perguntas elevadíssimas que Deus fez a Jó, que vai nos confrontar muito, irmãos, muito mesmo. O Senhor continue a falar conosco. Eu só queria, enquanto o João ministrava, Deus estava me dando algo aqui, talvez para a gente conversar no domingo de manhã. Queria que o irmão anotasse uma pergunta só, para você meditar em casa e a gente poder responder junto no domingo, né? Com tudo que o João falou, como o João falou, Deus me deu isso aqui. Então, só para a gente entender um pouco mais disso no domingo. Então, se você quiser anotar a pergunta, seria algo mais ou menos assim: o que está conduzindo Jó à soberba? O que está conduzindo Jó à soberba? Nós vamos achar a resposta, você pode fazer esse exercício em casa, no capítulo 36 e 37, que o João trouxe para nós hoje. Os irmãos, no domingo nós vamos, se o Senhor nos conduzir assim, os irmãos vão ver quão sério é isso, porque justamente no 38 Deus vai falar: se nós não vermos o que tem nos conduzido à soberba, o Senhor não vai falar. Não vai falar de uma forma particular. Então eu acho que se a gente conseguir responder isso de uma forma pessoal e de uma forma fundamental como igreja, certamente vai nos ajudar aí no processo. Amém. Então, irmãos, que o Senhor possa cativar os nossos corações e que os irmãos continuem contemplando o livro de Jó. Não limite, irmãos. Às vezes a gente vai parar, né? Que daqui a pouco a gente chega ao fim do livro de Jó, a gente deixa o livro de Jó esquecido, porque nós já estudamos, né? Mas, irmãos, certamente o livro de Jó deve ser revisto por nós, pelo resto das nossas vidas aqui. Nós possamos contemplar mais este livro, irmãos. Quanto mais eu tenho gastado tempo em torno desse livro, mais eu tenho visto que há muito mais do Senhor para nos mostrar aqui. Muito mais, irmãos. Se nós tivermos um coração humilde, aberto a receber a luz, o Senhor tem muitos princípios para nos ensinar aqui. Então, irmãos, particularmente estou muito feliz também, preciso expressar isso, porque eu vejo que são etapas que o Senhor tem caminhado conosco. São etapas, irmãos. E certos momentos, perdoe abrir esse parênteses aqui rapidinho, mas certos momentos eu me senti conduzido pelo Espírito a parar em certas ênfases, porque nós não estávamos avançando. E talvez o Senhor necessite ainda parar em alguns aspectos conosco. Mas eu estou muito feliz em ter chegado ao capítulo 38, irmãos. Porque eu ficaria muito triste se nós terminássemos essa empreitada vendo apenas o aspecto negativo, que veio até com Jó e os amigos de Jó. Mas agora nós vamos entrar no falar do Senhor mesmo. E nós vamos entrar nessas perguntas, irmãos, que tanto vai nos levar à nossa reflexão, porque, irmãos, nós estamos tão no automático, sabe? Tão no automático que às vezes a gente coloca Deus, nós reduzimos o agir de Deus nas nossas vidas. E quando nós lemos, principalmente os capítulos 38 em diante, nós vamos ver quão elevado, irmãos, é o Senhor, quão elevados são os seus caminhos, como Ele é justo, como Ele é perfeito em conhecimento, como Ele age, irmãos, nas nossas vidas de uma maneira perfeita, que nós não compreendemos, irmãos. Sabe? Nós questionamos, nós murmuramos, mas se de fato nós víssemos que mão tem tratado conosco, irmãos, nós não faríamos isso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, nós podemos confiar nas mãos dEle, irmãos. Ele não erra, Ele não erra. O trabalho que Ele tem feito nas nossas vidas é um trabalho maravilhoso, irmãos, e que deve nos colocar de joelhos, em adoração, em louvor. Permita-me ler um último texto, e assim nós encerramos. Eu acho que o Senhor me traz aqui, eu já li esse texto, Romanos capítulo 11. Penso que nós deveríamos terminar nessa noite com essa doxologia, com essa adoração de Paulo. Romanos capítulo 11, verso 33. Pode me ouvir, irmãos, aqueles que não quiserem abrir. Diz assim: ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim encerra, então, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, que alegria, Senhor, nos encontrarmos aqui nessa noite e ouvir as Tuas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu consolo, mas obrigado também, Senhor, pelos alertas, pelas advertências, pelas exortações que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Senhor, porque temos tido na Tua palavra um caminho claro para a maturidade espiritual. Muitas vezes nós não respondemos como deveríamos, mas os princípios estão aí para serem contemplados e vividos por nós. Ajude-nos, ó Deus, ajude os meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que vão ouvir o áudio depois, que o Senhor possa dar compreensão, Senhor, que aquilo que não foi suprido na exposição da Tua palavra no reunir de hoje, possa ser suprido pelo Senhor mesmo, pessoalmente a cada um. Ajude-nos, ó Deus, conduz-nos também nesses momentos de domingo pela manhã, que o Senhor possa nos ajudar, desimpedir os nossos lábios, que às vezes nós temos tantas perguntas, tantas coisas para dizer, mas há algo que parece que nos trava, Senhor. Livra-nos disso para que nós aprendamos a conversar uns com os outros, que não haja um formalismo, que não haja barreiras e impedimentos, Senhor, mas que nós aprendamos a contemplar o Senhor na simplicidade do viver do corpo, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, para que no domingo e nos posteriores também, Senhor, isso possa ir avançando conosco. Tome-nos, ó Pai, conduza-nos para as nossas casas e que o Senhor possa, de alguma maneira, pela ação do Teu Espírito, trazer à memória durante a semana isso que escutamos no dia de hoje. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.